paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui mais uma vez pelo poder do Senhor e hoje nós vamos continuar estudando o livro de Apocalipse. Hoje estaremos lendo e meditando na palavra do Senhor nos capítulos 5 e 6 de Apocalipse. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5, estaremos lendo o 5 e o 6 e logo em seguida estaremos meditando um pouco, comentando sobre o que o Senhor tem a nos revelar. Amém? Deixo que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração e falar com você, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia então comigo, irmãos, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. E vi também um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Nós estamos lendo então aqui, irmãos, capítulo 5, versículo 9. Continuando agora no versículo 10, diz assim: E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades, e o número deles era milhares de milhares. E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, e os anciãos prostravam-se e adoraram. Olha só, lindo esse capítulo, né, irmãos? Aqui nós estamos vendo Jesus Cristo. João, ele viu, né, um livro selado com 7 selos. E um anjo forte perguntou: Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E não havia ninguém que podia abrir este livro. Então João chora. João chora porque ninguém foi digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Porém, uma voz disse para ele que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aí João vê o trono do Senhor, os 4 seres viventes, que são os anjos que estão ali diante de Deus, né? Lembra que nós já estudamos sobre os seres viventes? E no meio dos anciãos, né, um cordeiro em pé. Aquele que havia sido morto estava ali diante do
trono. Olha só. E ele é digno de desatar os 7 selos. E ele tomou o livro que estava ali, né? E os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante de Jesus. E eles tinham cada um em suas mãos uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam e adoravam o nome do Senhor, o nome de Cristo, porque ele foi morto e com sangue ele comprou para Deus, né, homens de toda tribo, língua e nação, para fazer de cada homem reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vemos aqui nesse capítulo, irmãos, e vamos começar a estudar sobre o livro de 7 selos, né? O que o Senhor tem a nos dizer sobre o que está escrito nesse livro é maravilhoso, e nós temos que prestar atenção, muita atenção, porque o tempo que nós vivemos hoje é o tempo do fim, né? Os céus falam, sinais no céu, sinais na terra, em todo lugar, que Cristo está mais próximo do que nunca. E é muito importante que nós possamos entender este livro. Lembra que Apocalipse 1 diz que feliz é aquele que entende e que busca e que estuda as palavras deste livro, né? Palavras que trazem grandes revelações para aqueles que estão buscando ao Senhor. Não somente a letra, irmão, mas que o Espírito Santo possa te trazer, né, aquilo que está por trás, a restauração, trazer a renovação, trazer mesmo a visão daquilo que o Senhor tem a nos mostrar nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Então Jesus Cristo, ele é digno de abrir os 7 selos. Nenhum outro homem foi digno. Por quê? Porque todos nós pecamos. Pecado, irmão, nos afasta de Deus. Agora Cristo não pecou. Ele veio na terra como homem, passou por todas as tentações e venceu cada uma delas através da palavra de Deus. Ele venceu para que ele fosse digno de desatar estes 7 selos e tudo aquilo que está escrito nesse livro ser revelado a cada um de nós, e tudo isso ser cumprido no tempo determinado de Deus. E você vê que os 24 anciãos se prostram e adoram ao Senhor Jesus. Lembramos que os 24 anciãos, irmãos, se você não assistiu às outras aulas, está aí no canal, você é convidado a ver, né, Apocalipse 1, 2, 3 e 4, que vai falar sobre o ancião, os 24 anciões que estão diante do trono do Senhor, que nada mais é do que o povo redimido do Senhor, todo o povo, aquele que será salvo. E esse povo está com harpa em suas mãos, está louvando, adorando o nome do Senhor, e tem incenso numa taça, que é a oração dos santos. Nós vamos ver muita coisa neste livro, irmãos, e Jesus Cristo está nos revelando este livro de 7 selos. Preste muita atenção naquilo que o Senhor está dizendo às igrejas. Todos nós, irmãos, temos que nos encher da palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 6 agora, irmãos. E é onde o Cordeiro vai abrir este livro de 7 selos. O que está escrito lá? Quais são as palavras? E o que está para acontecer? Né? Tudo isso está ali, irmãos. Vamos então meditar na palavra de Deus. Apocalipse 6 diz assim: E vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, uma voz como de trovão: Vem! Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho,
E aqui estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Um queniz de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que havia de ser morto, como também eles foram. E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Olha só, irmão, que tremendo esse capítulo, né? Aqui vemos Jesus Cristo, né, pegando o livro que estava selado antes e abrindo cada selo. E aqui no capítulo 6, nós vamos ver 6 selos sendo abertos. Ainda vai faltar o 7º selo, irmão. E você vai ver que entre o 6º e o 7º selo existe uma pausa. Isso também acontece com a 6ª e a 7ª trombeta. Existe uma pequena pausa. E assim, irmão, você vai ver que tudo na palavra do Senhor tem um motivo. Nada é coincidência. Nós vamos ver então cada selo e comentar. Eu sei que às vezes aquilo você pode estar assistindo aí, você pode ter uma interpretação diferente da minha, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção naquilo que o Senhor está nos passando, porque, irmãos, eu não tenho estudo de teologia, mas eu estudo a palavra do Senhor, e o Espírito Santo tem nos mostrado grandes coisas. Ele tem falado conosco, e por isso sentimos essa necessidade de falarmos da palavra de Deus. E você vai ver aqui nesse livro, o primeiro selo, irmão, é um cavalo branco. Um cavalo branco, e sobre ele está sentado um homem que tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vitorioso e saiu para vencer. Muitos acreditavam que este era Jesus Cristo, um cavalo branco, com coroa na cabeça, e saiu para vencer. Ah, é Jesus. Mas lembre-se que quem está abrindo este livro é Jesus. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, seguindo os profetas, pegando textos e contextos, pedindo direção do Espírito Santo de Deus, conseguimos ter a grande revelação do Senhor, né? Que a gente vai ver o que, irmãos? A gente vai ver aqui
que o primeiro cavaleiro, esse que é branco, né, o cavalo branco, e o cavaleiro tem um arco em suas mãos, uma coroa e sai para vencer, a gente vai ver que esse aí é o anticristo. Isso mesmo, não é Jesus, é o anticristo. Ele tem uma coroa porque ele vem para reinar. Lembre-se que o anticristo é o 8º rei. Nós vamos estudar isso mais uma vez nos próximos capítulos. E este anticristo, ele vem num cavalo branco, irmãos. Ele vem para reinar. Ele vem trazer uma falsa paz. Lembre-se disso. Ele vem trazer uma falsa paz às nações. Por isso que ele está num cavalo branco. Branco representa a paz. E ele vem trazer esta falsa paz, enganando a todas as nações. No início, irmão, ele vai reinar sorrateiramente. A gente vê que este cavaleiro tem um arco em suas mãos. E se você lembrar, o arco, ele é uma arma de guerra. Então, por mais que este cavaleiro tenha um cavalo branco representando a paz, que vem trazer a paz e vem para reinar com a sua coroa, ele tem um arco em suas mãos. Então o objetivo dele não é paz, é guerra. E a gente vai ver nos próximos selos, os 4 primeiros selos, você vai ver cavalos, certo? O primeiro é o cavalo branco, que nós acabamos de comentar, e o segundo é o vermelho. O segundo selo é aberto e um outro ser vivente mostra para João que esse cavaleiro que está nesse cavalo vermelho, né, ele vem, irmãos, com o objetivo de trazer guerra, né? Ele vem com o objetivo de trazer guerra para todas as nações. Preste atenção, eu vou pegar aqui, ó. Um cavalo vermelho, e o que está sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e foi-lhe dado uma grande espada. Olha só. Então você vê o seguinte, que para o anticristo reinar, irmãos, é necessário caos, é necessário conflitos, é necessário guerras, seja elas literalmente guerras, ou sejam guerras que sejam, no caso aqui, como nós estamos vivendo hoje, uma pandemia, ou pode ser que seja algo econômico, né? Uma nova ordem mundial já está se levantando, irmãos. Tudo indica que logo haverá um que se levantará como o governador mundial. E este um é o anticristo. Tudo já está preparado, todo o sistema, tudo está preparado para o controle do anticristo. E ele vem trazendo uma paz. Mas para que haja paz, é necessário, né, caos. É necessário ter uma guerra que ele possa, então, trazer esta paz. Só que quem está com o arco na mão é ele. Ele vem, irmãos, né? Ele vem trazer o caos na terra. E depois fazer de bonzinho, falando que ele que trouxe a paz, né? Esse cavaleiro, ele vai começar a iniciar a verdadeira intenção da besta, né, do anticristo. Esses 4 cavalos e cavaleiros representam o anticristo, irmãos. E você vê o que? Vamos ler em Daniel 7, versículos 7 e 8, qual é a verdadeira intenção desse cavaleiro? Qual é a intenção do anticristo? É trazer a paz? Vamos ler com a gente, irmãos? É Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas e vi aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados.
E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Olha só. Se você lembrar de Daniel, irmãos, aquela estátua, e depois você vai lembrar também da visão dos 4 animais de Daniel, você vai ver que o 4º animal de Daniel, do capítulo 7, é um animal terrível, né? E ele pisava tudo aquilo que ele queria. Ninguém podia ficar na frente dele. E ele tinha 10 chifres, né? Sabemos que esses 10 chifres representam 10 reinos. São 10 reis, irmãos. No caso, para você entender melhor, 10 presidentes de nações. E esses 10 presidentes se levantarão. Vão fazer alianças. E através desses 10 se levantará um, que é o chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. E ele vem para reinar. E ele vai derrubar. E ele tem uma boca que fala coisas terríveis. Ele faz coisas terríveis, né? Ele vai derrubar 3 reis. Ele vai mostrar a guerra. Ele não vai ser contra todo mundo, irmãos. Lembrando que o reinado do anticristo, ele tem 7 anos. Só que os primeiros 3 anos e meio, ele não está reinando soberano. Ele está na moita, como a gente diz. Ele está ali fazendo alianças, enganando as nações. Não está sendo ainda o líder de todas as nações. Mas ele está no meio daqueles que estão dominando. Ele está no meio daqueles 10 reis que se levantarão para reinar sobre o mundo. E depois de 3 anos e meio, ele vai se levantar como soberano, como líder mundial. E aí vai reinar durante 3 anos e meio, trazendo tudo aquilo que está sendo profetizado aqui neste livro dos 7 selos. Ele vai fazer coisas terríveis, irmãos. Esse cavalo vermelho mostra, que nesses primeiros 3 anos e meio, nós chamamos de tribulação. Isso mesmo. Os cristãos conhecem como a tribulação. Haverá guerra, irmão. Espere a terceira guerra mundial. Como eu disse, pode ser guerras armadas, pode ser guerras econômicas, pode ser guerras biológicas. Isso ninguém sabe. Mas espere uma terceira guerra, porque ele vai se levantar como o salvador do mundo. Isso mesmo, a pandemia que nós vivemos hoje é um teste para ver como que as nações se comportam, como elas obedecem os governos de ficar em casa, de controle. Irmãos, só não vê quem não quer. E vai chegar um tempo que está perto demais, que a próxima pandemia ou a próxima guerra, eu não sei o que está nos esperando, mas eu sei que vai ser terrível. E ele vai se levantar, o anticristo vai se levantar para trazer uma falsa paz. Este é o cavalo vermelho que vem trazendo guerra ao mundo, e logo em seguida ele traz a paz. Ele também vem seguindo, irmão, do terceiro cavalo, que é preto. E o preto aqui, o cavalo preto e o cavaleiro preto, ele representa a fome. Guerra traz sempre coisas terríveis, destruições. E o cavalo preto segue a guerra. E ele vem trazendo fome sobre todos. Este cavaleiro do cavalo preto, que é o terceiro selo, certo? O cavalo preto é o terceiro selo. Ele tem uma balança em suas mãos. E alguém grita lá dos céus, uma voz no meio dos 4 seres viventes, que diz assim, 1 queniz de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o trigo. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Uma medida, 1 queniz, uma medida de trigo, equivale mais ou menos uns 450 gramas de trigo, certo? A cevada naquele tempo era o cereal mais barato que se tinha. Então, neste contexto, a gente vai ver que 3 medidas de cevada é o equivalente a mais ou menos a 1,5 kg, acho que menos que isso,
Um dia inteiro de trabalho, irmãos. Um dia inteiro de trabalho, você ter 450 gramas de trigo para você poder alimentar toda a sua família, você conseguiria? Você que gosta de fazer bolo na sua casa, pega aí, mede 450 gramas de farinha. Isso é o dinheiro que você pode pagar de comida por dia para alimentar às vezes 5, 6 pessoas. É isso que o Senhor está falando através desta balança, que a comida será escassa, será medida e será muito caro, né? Todo o dinheiro que você ganha vai ser para alimentar com pouca comida toda a sua família. A gente vê que um denário, né, era o preço que era pago por um dia de trabalho. Se você quiser confirmar isso, se eu não me engano, está em Mateus capítulo 20, que fala, né, que é o preço de um dia de trabalho, é um denário. Tudo isso vai mostrar então, irmãos, que esse alimento vai ficar caro, né? A fome vai reinar sobre o mundo. A gente pode juntar esse cavaleiro, sabe com o quê? Com a marca da besta. Preste atenção no que Deus está falando com você. Quem não tiver essa marca não vai poder nem comprar e nem vender, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Além de fome de alimento, a gente também pode colocar, irmão, fome da palavra de Deus, isso mesmo. Porque a perseguição, ela vai estar em vigor. Isso mesmo, os cristãos serão perseguidos por amor a Cristo. Lembra? Anticristo é tudo contra aqueles que temem e creem em Cristo, né? Então a perseguição estará vindo sobre os cristãos. E você percebe o seguinte, que o tempo das duas testemunhas de falarem de Jesus, que está aqui, ó, está escrito assim, ó, não danificar o azeite e o vinho, né? Ainda tem tempo dos cristãos. Depois nós vamos falar novamente sobre as duas testemunhas, que é aquele povo que está sendo chamado no último tempo para tocar a trombeta, anunciar que Jesus Cristo está voltando pela última vez, para que haja o arrependimento. Irmãos, o tempo deles profetizarem de tudo que foi profetizado já através dos profetas. Nós somos essas testemunhas, que temos que aprender da palavra de Deus para tocar a trombeta enquanto é tempo, para que haja arrependimento. Lembra a pregação de Jesus? Jesus falou assim na sua primeira pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava o quê? Arrependei-vos. Né, irmãos? Esta é a pregação que nós temos que pregar, porque é chegado o reino de Deus. Então é tempo ainda de nós nos arrepender de nossos pecados, lavar nossas vestes e sermos salvos por Cristo Jesus. Aceitarmos a Jesus, andarmos por caminhos direitos, nos desviarmos de todo o mal. Então as duas testemunhas aqui estão tendo tempo ainda, por mais que haja a tribulação, há poder nas duas testemunhas de falar de Cristo. Por isso que está falando aqui, não danifique, né, o azeite, não danifique o vinho, né? Por quê? Azeite representa unção, representa luz. Vinho, irmãos, é o avivamento do Espírito Santo, que terá aí aquele povo escolhido para trazer a última mensagem, o último aviso, a última trombeta. Não estou falando da sétima trombeta, não, estou falando assim, a última chance que o Senhor dá para que haja o arrependimento. Depois desses, irmãos, vem o cavalo amarelo, mas na realidade não é amarelo, irmãos. A Bíblia está equivocada na tradução. O cavalo, na tradução original, se você pegar a palavra que está transcrita nas nossas Bíblias como amarelo, você vai encontrar verde. Então não é um cavalo amarelo, o quarto cavaleiro, é um cavalo verde. Isso mesmo. No hebraico, se você pegar a tradução, você vai encontrar, de vez amarelo, você vai encontrar verde. Esse quarto selo, que é o cavalo verde,
ele representa o anticristo no seu ápice. Agora ele começa a reinar. Agora ele vai se revelar realmente quem ele é e o que ele veio fazer. Tanto que com ele vem acompanhado o quê? A morte e o inferno. O quarto cavaleiro, irmão, ele vem no meio da semana. Lembra das 70 semanas de Daniel? É no meio. Os 3 anos e meio se passaram. Passou-se a tribulação, agora vem a grande tribulação. O anticristo vai se levantar como o todo-poderoso de todas as nações. Muitos acreditam que ele seria o Messias, por isso a gente fala anticristo, porque se você sabe que os judeus ainda esperam o Messias, né? O Mashiach. E quando o Mashiach deles aparecer no mundo, irmãos, não será o Mashiach, né? Então, abra os seus olhos e veja aquilo que está acontecendo no mundo. Nesse tempo, o anticristo vai se levantar, irmãos, para matar as 2 testemunhas. Então, o tempo de pregar o evangelho, de uma nova oportunidade de salvação, está no fim. Aí, ele vai perseguir o povo santo. E você lembra que ele vai tirar o sacrifício contínuo, que está descrito lá em Daniel 8. E assim ele vai vir trazer a morte de muitos para a sepultura, que é o Sheol, né? Para a sepultura. Ele vai matar muitos cristãos por amor a Cristo. As pessoas não vão se prostrar diante do anticristo, nem da sua imagem, nem vão aceitar a sua marca. E por isso perecerão. Estaremos estudando um pouco mais profundamente isso quando entrarmos no livro de Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 17. Certo, irmãos? O que você tem que entender é o seguinte: esses 4 primeiros cavaleiros, eles estão ligados aos 4 ventos dos céus, descrito lá em Daniel capítulo 7, versículo 2 e 3. Eu gostaria de ler com você. Daniel 7, versículo 2 e 3. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna. Deixa eu pegar aqui. Aí. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos dos céus, olha só, agitavam o mar grande, e 4 animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O anticristo, irmãos, ele vem sobre o último animal, né, que é o 4º animal. Só que Satanás, ele está agitando o mar, que na verdade são nações em aflição, nações em guerra, desde o começo do mundo, desde os reinos da Babilônia, Egito, Assíria. E aí ele está vindo conforme a estátua de Daniel, né? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro com barro. Esses reinos estão reinando desde o começo do mundo. E Satanás está usando desses reinos para reinar. E agora no final, ele está agitando o mar grande, que são as nações, e dele se levantam os animais. Então, dessas nações e aflições, dessas nações em guerra, é que vai se levantar o anticristo. Preste atenção, olhe para os noticiários e veja o que está acontecendo no mundo neste ano que estamos vivendo. Você vê, irmãos, né? Você vê que tudo está preparado para que ele se levante. Tudo está preparado, né? A gente vai ver coisas terríveis, assolações vindo deste anticristo. Você vê que em Daniel 8 fala que o chifre pequeno vem dos 4 ventos dos céus. Daniel 8, versículo 8 e 9, quero ler com você para confirmar. E é bom que você leia também, irmãos, e não apenas ouça aquilo que nós estamos dizendo, para que você analise aquilo que está sendo passado a você, se é verdade. Porque se estiver fora da Bíblia, irmão, foge. Mas se o Espírito Santo está te tocando e você está meditando e está confirmando, guarda no seu coração. Daniel 8, versículo 8 e 9 diz, olha só:
O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Aqui, irmãos, nós estamos vendo mais uma visão de Daniel, falando que dos 4 ventos do céu vai sair um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele vai se levantar contra a cidade formosa, para o sul e para o oriente. Aqui falamos de reinos, que foram sendo destruídos e o outro foi levantado. Você lembra de Alexandre o Grande? Lembra também que o Alexandre foi destruído, foi morto e depois reinou os 4 generais dele. Irmãos, mas fora isso, você pode pegar nesse contexto que através desses 4 se levantaria o anticristo. Se você pegar Seleuco, que é um dos generais de Alexandre o Grande, e pegar quais territórios que ele reinou, você vai encontrar o Oriente Médio em peso ali. Você vai encontrar da onde que vai se levantar o anticristo. Se você não sabe, o anticristo, ele vem do povo islâmico. Ele vem do Oriente Médio. Eu também não sabia disso, irmãos, mas meditando muito na palavra de Deus, deixando o Espírito Santo agir, nós temos visto grandes coisas. E a gente vai confirmar isso de várias maneiras. Preste atenção, e eu não aprendi desta maneira quando eu era pequeno. Se você não me conhece, eu sou filho de pastor, de pastora, e nasci dentro da igreja. Sempre aprendi a palavra do Senhor, mas de uns tempos para cá, o Senhor tem me ensinado coisas que antes eu não sabia, e que antes eu cria de outra maneira. Então a nossa mente tem que estar aberta para que o Senhor possa nos ensinar a verdade. Irmãos, deixe o seu coração aberto. Não diga que você sabe tudo. Não julgue antes de pedir ao Espírito Santo de Deus para saber se isso vem de Deus ou não. Medite nas Escrituras. Isso é muito importante. Você meditar para saber que se isso que está sendo pregado para você é verdade. E nos últimos dias o Senhor vai revelar coisas grandes que antes estavam ocultas, mas agora estão sendo reveladas. Por quê? Porque é o tempo do fim e é necessário sabermos todas estas coisas para nos prepararmos e também para avisar ao povo, para que nós possamos mesmo estarmos prontos para quando Jesus vier. Para quando o anticristo vier, irmãos, a gente não se prostrar diante dele. Pelo contrário, nem que haja morte sobre nós. Sabemos que a morte com Cristo é ganho, Então que nós possamos estar firmes e firmados com Deus a cada dia. Preste atenção nas cores dos cavalos, irmãos. Preste atenção nas cores dos cavalos, Cavalo branco. O próximo cavalo, que cor que é? Vermelho, O próximo é preto. E o último não é amarelo, lembra? É verde. Se você pegar essas 4 cores e colocar na internet bandeiras dos países islâmicos, você vai achar essas 4 cores em quase todos os países na qual existe como religião, a parte do Islã, o islamismo. Isso mesmo. Então, não é por acaso a cor dos cavalos, irmãos, para deixar uma coisa bonitinha aqui. É para mostrar. Pesquise aí, veja se eu estou falando alguma coisa errada. Você vai encontrar bandeiras da Síria, como por exemplo, essas cores, irmãos. Lembra, o rei da Síria representa o anticristo. Então o Senhor está mostrando através desses 4 cavaleiros e desses 4 cavalos, da onde se levantará este homem, esse chifre pequeno, que vai dominar o mundo, que vai trazer essa ordem mundial, uma paz entre Israel e Palestina,
Irmãos, olha o noticiário aí. Emirados Árabes fazendo aliança com Israel. São coisas recentes. Nunca foi feito isso. E agora está sendo feito por quê? Porque o tempo do fim está mais próximo, cada dia mais próximo, né? A gente vê coisas maravilhosas aqui. O Senhor está mostrando da onde que vem o anticristo, irmãos. Ele está mostrando para que a gente possa estar atento, né? Se você abrir comigo no livro de Zacarias, capítulo 2, versículos 6 e 7. Zacarias, capítulo 2, versículos 6 e 7, você vai achar assim, ó. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e tirar-vos-ei o sustento do pão. O Senhor está falando aqui que vai vir todas essas coisas ruins, e é para fugir do norte, porque o Senhor vai espalhar tudo para os quatro ventos dos céus. Aqui vem a tribulação causada pela besta, irmãos, e os seus cavaleiros, né? Zacarias 6 fala sobre os cavalos, irmãos. Se você quiser pesquisar, Zacarias 6 também comenta sobre esses cavalos. Uma coisa que você tem que colocar na sua mente é que Apocalipse ele é um índice que leva diretamente para os profetas. Não tem como você ler apenas o Apocalipse sem levar os contextos para os profetas. Tudo que foi profetizado um dia está sendo profetizado de novo aqui no livro de 7 selos. Então, você vai ver Zacarias 6 falando dos 4 cavalos. O primeiro cavalo era vermelho, né? O segundo é Adom, né? O segundo, ele vai falar o que? O primeiro cavalo vermelho, a tradução é Adom, que significa ruivo, vermelho, e que nos traz a memória Esaú. Lembra que Esaú, ele tinha os cabelos ruivos, ele era ruivo? Por que isso é importante? Esaú é Edom. Edom é o anticristo, representação do anticristo, para mostrar da onde que se vem o anticristo, irmãos. O Senhor fala em vários lugares isso, e eu quero deixar alguns aqui para que você possa estudar. Você pode discordar de mim, irmão, mas leia primeiro, medite, tá? Aqui nós estamos apenas trazendo a luz da palavra do Senhor, e que você possa deixar o Espírito Santo te ensinar, que Ele é o melhor professor que nós podemos ter. Nós vemos também em Jeremias 49, versículo 34 ao 39, dizendo assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, e o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra, e os espalharei por todos esses ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. E farei de Elão, que Elão desfaleça diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, e o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que eu os tenha consumido. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Irmãos, aqui está mostrando Elão, né? Elão aqui, irmãos, é o mesmo Elão de Daniel, capítulo 8, versículo 2, que representa o norte. É o norte da onde vem a besta. O Senhor vai destruir o arco de Elão. Lembra quem está com o arco na mão, irmão? Não é o primeiro cavaleiro? Ele vai destruir o arco de Elão. Ele vai, trazer sobre ele os 4 ventos, ou seja, os 4 cavaleiros. Olha, que espalharão sobre toda a terra. Por isso vai haver fugitivos em toda a terra. Deus está determinando que vai destruir o rei de Elão e vai reinar lá. E os fugitivos serão resgatados nos últimos dias.
né? Para quem quer saber o que vai acontecer com o anticristo, se você quiser, leia Abacuque. Um profeta pequeno, irmão, alguns livros ali, mas que tem grandes coisas naquele livro, mostrando o que acontecerá com o reino do anticristo. Lê lá, tá bom, irmãos? Então tudo isso aqui está mostrando o que? Está mostrando de onde que vem o anticristo. As cores dos 4 primeiros selos dos cavalos, né? As cores dos cavalos, dos 4 primeiros selos, mostrando, né, exatamente o reino islâmico. O norte, fuja do norte, fuja do rei da Síria, porque de lá vem aquele que está sendo escolhido para ser o anticristo. Então fique atento, deixa o Espírito Santo falar com você. Você vê aqui, né, o arco na mão de Elão, você vê o arco na mão do cavaleiro de cavalo branco. O 5º selo, irmãos, vamos para o 5º selo. Se você tiver alguma dúvida e quiser deixar nos comentários, assim que possível a gente vai poder estar respondendo, tá bom, irmãos? O 5º selo fala das testemunhas de Cristo, né? As testemunhas de Cristo. Podemos falar de Moisés e Elias, podemos falar das 2 testemunhas, aquelas que serão mortas na metade da semana para o fim. Essas testemunhas, elas clamam por justiça. Elas estão perguntando até quando vai durar a injustiça, né, que está sendo feito. Deus pede para que eles repousem por um pouco mais de tempo, porque ainda seria necessário alguns ainda morrer. Um povo santo antes da justiça chegar, ou seja, as 2 testemunhas estão sendo mortas na metade da semana pelo anticristo. Então, a palavra do Senhor vai deixar de ser pregada. Só que restará um povo santo ainda. Nem todos vão morrer, irmãos. Muitos serão protegidos. Você vai ver isso conforme nós estaremos estudando. E serão levados ao deserto, em lugares ermos, onde o Senhor preparou, protegendo de todo mal, para que haja testemunho até o fim de todas as coisas. Certo? E algumas dessas pessoas que estão sendo ainda protegidas, elas passarão pelo fogo. Elas terão que ser ainda provadas, e algumas ainda morrerão, para que possam ser salvas, né? E você vê assim, parece que é uma coisa, né? Se Deus é mau, não. Você vai ver que o livro de Apocalipse é um livro de amor. Amor para aqueles que temem a Deus, e justiça para aqueles que não temem. O Senhor, ele é muito paciente, ele é muito bondoso, a sua misericórdia é infinita. Só que vai chegar um tempo em que ele vai julgar a cada um de nós. E aí, irmãos, vai ser cada um segundo aquilo que fez, né? Segundo as suas obras serão julgados, diz a palavra do Senhor. E nós vamos ver e estudar isso um pouquinho mais adiante também, tá bom? Então você vê que no 5º selo, as testemunhas estão pedindo justiça. E o Senhor está falando, calma, espera um pouquinho mais. Espera um pouquinho mais, que ainda existem alguns que vão precisar se arrepender, vão precisar morrer, para que depois possa chegar essa justiça, né? Então as 2 testemunhas morrem. Aí, irmão, existe um povo que vai passar pela grande tribulação para se arrepender e para ser salvo. Esses são aqueles que foram dadas as vestes brancas. Se você quiser ter contextos, irmãos, está em Apocalipse 11, Apocalipse 20, versículo 4, eu vou ler para você isso aqui, tá bom? Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: Então vi uns tronos, e aos que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na sua fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, irmãos. Aqui então a gente está vendo que essas pessoas que não aceitaram a marca da besta, que não se prostraram em adoração ao anticristo, essas serão aí salvas, serão lavadas nas vestes do Cordeiro, serão protegidas de todo mal. Se você pegar Lucas 18, versículo 7, diz assim: E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles?
Olha só, Lucas. Será que Deus não vai fazer justiça por todo esse povo dele que era santo e foi morto injustamente por amor a Cristo? Não fizeram nada de errado, só amaram a Cristo, né? E isso foi o suficiente para que eles fossem mortos, degolados, torturados de várias maneiras, né? E o Senhor vem trazer essa justiça. Só que existe um tempo determinado para tudo isso. E o Senhor está falando, olha, aguarda um pouquinho, porque logo a minha vingança chegará. E vai chegar. Aí você vê o sexto selo, irmão. O sexto selo, ele vai falar da vinda de Jesus Cristo e o tempo da ira de Deus. Isso é muito importante, certo? Vai falar de Jesus Cristo e do tempo da ira de Deus. Agora vai chegar toda a vingança, toda a justiça do Senhor. O contexto desse selo, irmão, se você quiser abrir comigo, está em Mateus capítulo 24. Abre aí, por favor. Mateus 24, versículo 29 ao 31. Mateus 24, versículo 29 ao 31, diz assim: Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Então aqui você está vendo, né? Logo depois dessa tribulação daqueles dias, vai escurecer o sol, a lua não vai dar luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele vem. Jesus Cristo vem, né? É o mesmo que a gente vê aqui nesse sexto selo, né? Que o sol e a lua e as estrelas, eles não mais darão seu brilho, as estrelas cairão. A gente vê esse mesmo sinal no sexto selo. Nele o Filho do Homem aparece no céu e os escolhidos são separados pelos anjos. E a terra vai lamentar. Por quê? Porque não deram ouvidos à trombeta do Senhor. Não deram ouvidos às duas testemunhas. Não deram ouvidos à palavra do Senhor. Acharam que isso nunca ia acontecer, que isso é conto de carochinha, que nós somos fanáticos, loucos, né? Por confiarmos e cremos na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Irmãos, Noé foi a mesma coisa. Construiu um barco falando que haveria chuva que inundaria a terra, onde nunca tinha havido chuva na terra, nunca tinha chovido. Eles não acreditaram, não creram, mas a chuva chegou e inundou toda a terra como foi dito. E assim, irmãos, acontecerá mais uma vez tudo aquilo que está sendo dito aqui, em todo lugar do mundo. Todo mundo está ouvindo. Você pode assistir esse vídeo em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer país, através da internet. Que você possa dar ouvidos à voz de Deus, porque isso, irmão, não é história de homem, não é minha história, é a palavra de Deus. E o que Deus fala, Ele cumpre. Pode ser que demore ao nosso tempo, mas Ele cumpre. E onde vai a nossa alma se a gente não obedecer? Se a gente morre sem Cristo, irmão, não tem salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Diz a palavra do Senhor. Siga Cristo enquanto dá tempo, né? Que nós possamos seguir mesmo a voz do Senhor. Você vê que então nesse sexto selo, irmão, o céu vai se escurecer, as estrelas vão cair, e aí o sinal do Filho do Homem vai aparecer nos céus. O versículo 51 fala que os maus servos, eles vão
Os maus servos vai ter choro e ranger de dentes. Da onde está escrito aí isso, irmãos? Mateus 24:51. Aqueles que são maus servos vão chorar e vão ranger os dentes, porque vai chegar agora o dia da ira de Deus. Aí a gente pode ler, sabe o que, irmãos? Isaías 11:24. É Isaías 11 inteiro, Isaías 24 inteiro e Isaías 34 inteiro. Eu gostaria de ler o Isaías 24, que fala assim, ó: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Por isso, a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos aqueles o que eram alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamborins, acaba a algazarra dos jubilantes, cessa a alegria da harpa. Já não bebem vinho ao som das canções. A bebida forte é amarga para os que bebem. Demolida está a cidade desordeira. Todas as casas estão fechadas de modo que ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda alegria se escureceu. Já se foi o prazer da terra. Na cidade só resta desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Pois será no meio da terra, entre os povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Estes alcançarão a sua voz, bramando de alegria por causa da majestade do Senhor. Clamarão desde o mar, por isso glorifica o Senhor do Oriente, e na região litorânea do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. O pavor e a cova, e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Aquele que fugir da voz do pavor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto se abrirão, e os fundamentos da terra tremem. A terra está toda quebrantada, a terra está de todo fendida, a terra está de todo abalada. A terra cambeia como um ébrio, e balança como a rede de dormir, e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai, e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão julgados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá, o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciões manifestará a sua glória. Que tremenda palavra de Deus, né? Você confirma, né, tudo aquilo que nós estamos estudando aqui. Que a lua, o sol vão se escurecer e a ira do Senhor agora é chegada. Né, irmãos? Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para arrependimentos. Agora aqueles que estão sendo salvos, os anjos do Senhor vêm recolher primeiramente. Aqueles que estão mortos serão arrebatados, aqueles que creem em Deus, né? E que morreram serão arrebatados primeiro. E depois aqueles que continuam, estarão vivos ainda, esses serão ressuscitados e levados aos céus. E então vem a ira do Senhor sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que não creram na palavra de Deus. Então fique sabendo, irmãos, que esses 7 selos representam o final de tudo, certo? Os últimos 7 anos,
os anos que o anticristo vão reinar, tanto aqueles 3 anos e meio que ele vai reinar sorrateiramente, ainda não sendo o Senhor de tudo, e depois dos 3 anos e meio, onde ele vai tomar o poder sobre si e vai fazer todas as devastações possíveis, matar o povo santo, matar as 2 testemunhas, e aí o Senhor vem com o seu poder e vai destruir tudo, primeiramente salvando os seus, salvando e ressuscitando aqueles que foram mortos, trazendo justiça eterna sobre toda a terra, sobre todas as nações. E você verá, irmão, como é bom servir a Deus. Toda injustiça será cobrada e toda justiça terá a sua recompensa. Por isso Deus é amoroso, poderoso, e nesta oportunidade Ele te dá para conhecê-lo, para voltar a Ele, para comer desse livro. Quantos profetas o Senhor deu deste livro para comer? Para que houvesse palavras de vida a ser dado ao povo, exortar ao povo ao arrependimento, porque este é o caminho, Jesus Cristo. Deixarmos o pecado de lado e seguirmos a Jesus. É isso que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Mais para frente estaremos falando sobre o 7º selo, e porque existe uma pausa entre eles, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, e se você gostou, curte a nossa página, se inscreve aí no meu canal e compartilha, porque a palavra de Deus tem que ser pregada, amém? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.